Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tácito, professor de Filosofia e de Sociologia. Vamos abordar hoje aqui a respeito do pensamento sociológico, particularmente das linhas clássicas sociológicas, tá? E para isso nós vamos passar especialmente em torno do pensamento de dois autores, o pensamento do Emile Durkheim e do Auguste Comte, tá? Então aqui o tema da aula de hoje. E aí vamos passar particularmente por esses quatro eixos teóricos aqui, né? A influência do positivismo, as linhas sociológicas clássicas, que é o tema da aula, mas aí vamos falar também sobre o pensamento do Auguste Comte e do Emile Durkheim. Emile Durkheim, que é considerado o pai da sociologia, certo? Mas também vamos identificar qual a importância nesse processo de fundação da sociologia do Auguste Comte, um pensador, sem sombra de dúvidas, decisivo para a efetivação do pensamento sociológico no século XIX, século em que a sociologia surgiu. Tá? Então, bem, nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção para a importância do positivismo, não apenas para a constituição da sociologia no século XIX, mas também para a sua consolidação. Como sabemos, o positivismo foi uma teoria filosófica criada pelo Auguste Comte. Essa teoria esteve altamente atrelada à ideia de uma análise científica em relação à sociedade, né? Daí, inclusive, o Auguste Comte dizer que a sociedade deveria ser estudada assim como a física estuda a natureza. Né? Outro nome para a sociologia, inclusive, a gente pode dizer que é física social, expressão que foi cunhada pelo próprio Comte. Nesse próximo ponto aqui, a gente traz algumas características, né, dessa proposta positivista. A primeira proposta a gente já falou, que é a proposta de analisar cientificamente a realidade social. O segundo ponto ainda é uma ideia científica, né, de busca por leis gerais. Essa busca por leis gerais é, inclusive, uma característica forte da física, mas enquanto que a física busca essas leis gerais na natureza, o positivismo propõe uma análise científica que busca leis gerais em relação à sociedade. Terceiro ponto aí, o estudo objetivo da realidade social, neutro, o cientista social, o sociólogo, o positivista, ele deve se distanciar do seu objeto no sentido de que não deve contaminar o seu objeto com as suas próprias preferências ideológicas, políticas, emoções, e, portanto, deve buscar uma análise que seja mais neutra, né? Por mais difícil que isso possa ser. O modelo que inspira a sociologia é o modelo da ciência empírica, especialmente o modelo da física, como já falamos aqui. O Comte mesmo disse que a física oferecia um modelo que deveria ser empregado no estudo da sociedade. E, finalmente, nós temos aí que Comte propôs a ideia de que a sociedade deveria ser vista, compreendida como um corpo social ou como um organismo vivo. Essa ideia também vai estar presente na teoria do Durkheim, que é o próximo autor. Vamos tratar aqui nesse próximo ponto aqui. Então, Emile Durkheim, ele é considerado o pai da sociologia porque, de fato, ele conseguiu empregar um método científico em relação a um estudo da sociedade. Enquanto que Comte ainda estava no âmbito da filosofia, portanto, no âmbito de um pensamento especulativo, né, de proposta de análise científica, mas que não conseguiu se realizar, o Durkheim ele foi influenciado certamente por esse pensamento positivista e, de fato, fez esse estudo dirigido a aspectos da sociedade a partir do método científico. Né? Então, o primeiro ponto aí é a ideia de que a sociologia ela não deve se confundir com filosofia. Enquanto a filosofia é um pensamento especulativo, racional, mas especulativo, a sociologia deve se amparar por critérios e métodos científicos, sejam eles advindos do modelo das ciências empíricas ou das ciências formais, como é a matemática. Então, o segundo ponto é a observação empírica dos fatos. Essa observação empírica do método indutivista,
é próprio do campo da física, das ciências empíricas. Terceiro ponto, os fenômenos sociais são exteriores aos indivíduos, então devem ser estudados como coisas exteriores aos indivíduos. Quarto ponto, o grupo e a consciência coletiva, né, a consciência do grupo, exerce uma pressão para a constituição do indivíduo. Então, em larga medida, a sociedade influencia no modo de vida do indivíduo. Temos um conceito caro também à sociologia, que é o conceito de imaginação sociológica. O sociólogo Charles Wright Mills, sociólogo norte-americano, ele tratou desse termo exatamente para direcionar a ideia de que nós devemos manter, nós enquanto sociólogos, nós enquanto pessoas comprometidas com a ciência da sociedade, nós deveríamos manter um certo distanciamento em relação ao nosso objeto de estudo, isto é, a sociedade. Então, o primeiro ponto é a ideia de que a nossa consciência é moldada pelas nossas vivências cotidianas. Isso dificulta essa neutralidade científica para o estudo científico da sociedade. Segundo ponto, os seres humanos só podem compreender sua existência e analisar seu futuro percebendo-se como parte de um determinado contexto social, ou seja, o indivíduo ele só pode compreender a si próprio a partir de aspectos culturais da sociedade na qual ele faz parte. Então, o indivíduo está imerso na sociedade e essa sociedade é decisiva para a forma de vida que o indivíduo vai adotar, para o pensamento, para hábitos, etc. Então, o terceiro ponto aí é a ideia de que o pesquisador, o cientista social, ele deve manter um certo distanciamento, né? Ele deve saber mudar de perspectiva para estudar o objeto no qual ele se propôs a analisar. Então, temos aí 3 pontos. O sociólogo, ao estudar os fatos sociais, deveria despir-se de todo sentimento e toda a pré-noção em relação ao objeto. Isso diz respeito, mais precisamente, à neutralidade do método científico. Segundo ponto, o pesquisador deveria definir precisamente as coisas de que se trata o estudo, a fim de que se saiba e de que ele saiba bem o que está em questão e o que ele deve explicar. Bom, aqui é a questão da delimitação do objeto de estudo. O sociólogo, o pesquisador, deve ter uma noção daquilo que ele está estudando. Terceiro ponto, a sensação, base do método indutivo e empirista, pode ser subjetiva. Por isto, deveria-se afastar todo o dado sensível que ocorra o risco de ser demasiado pessoal ao observador. Bem, aqui temos 3 pontos. O sociólogo, ao estudar os fatos sociais, deveria despir-se de todo o sentimento e toda a pré-noção em relação ao objeto. Bem, aqui diz respeito a uma das características do método científico, que é a neutralidade. Segundo ponto, o pesquisador deve delimitar o seu objeto de estudo, né? Deve delimitar bem e ter uma noção precisa daquilo que ele está pesquisando. E o terceiro ponto é de que a indução, o método indutivo, que é a base para a ciência empírica, claro, ela deve ser base para o estudo científico, sim, porque ela está na base da ciência, mas é importante ter a ideia de que elementos subjetivos não devem contaminar o objeto de estudo. Bem, terminamos o primeiro ponto aqui, o ponto a respeito da influência do positivismo na constituição e consolidação do pensamento sociológico, e nós vamos agora tratar a respeito do segundo ponto, que é o eixo sobre as linhas teóricas clássicas da sociologia. Beleza? Vamos lá. Então, temos aqui 4 linhas teóricas que são importantes fontes de estudo, de análise, de teorias para as pesquisas sociológicas. Então, o primeiro é o positivismo, é uma linha filosófica, né? Mas que é uma inspiração forte para a sociologia, para o próprio funcionalismo de Emile Durkheim, que é o segundo ponto aí, a segunda teoria, funcionalismo de Durkheim. Terceira
materialismo histórico dialético, uma linha teórica proposta por Karl Marx e Friedrich Engels. E o quarto ponto, a sociologia compreensiva, elaborada por Max Weber, sociólogo alemão. Bem, sobre o funcionalismo, a gente pode dizer que ele foi elaborado por Durkheim. Durkheim tinha por ideia de que a sociedade é um corpo social, é um organismo vivo em que suas partes operam simultaneamente para o funcionamento da totalidade, né? Então, o funcionalismo vem da ideia de função. As suas partes, a parte da sociedade, opera simultaneamente e ajuda na coesão social. A gente vai tratar com mais calma o pensamento de Durkheim em uma outra oportunidade. Temos aqui materialismo histórico dialético, é uma análise histórica, é dialética, uma análise histórica dialética, tem um enfoque nas estruturas materiais e econômicas, e o terceiro ponto é de que a história ela é bastante importante para as análises marxistas sobre a sociedade, né? É uma teoria que não consegue se desatrelar de um estudo histórico da sociedade. E temos a sociologia compreensiva, que tem esses pontos por base: a ação social, que é um conceito, uma categoria sociológica na teoria do Max Weber, interação social, a sociedade como produto da ação humana, né? Também é um ponto decisivo, que a sociedade ela é constituída por ações dos indivíduos, né? Bem, finalmente a gente vai tratar a respeito da teoria de Augusto Comte e depois finalizar com uma análise sobre a teoria sociológica do Emile Durkheim, tá? Então vamos iniciar falando a respeito do Augusto Comte. A gente já tratou aqui sobre alguns pontos fundamentais da teoria positivista, né, como o fato de que o modelo da ciência empírica ela é a inspiração para o positivismo em sua empreitada de análise sobre a sociedade. Aí temos esse ponto aqui, primeiro ponto, sobre a concepção de história do Comte, e o segundo ponto sobre a teoria dos três estados, né, que também tem a ver com a concepção de história de Auguste Comte. Então, o primeiro ponto aqui a ser considerado é o ponto da concepção histórica do Auguste Comte, né? E, portanto, isso diz respeito à maneira como Comte entendia a história, lidava com a história. Então, aí, essa barra histórica, essa linha histórica, ela tem única e exclusivamente a função aí de representar a ideia de Comte. Os números são simplesmente aleatórios, né? Essa sequência é aleatória. Então, o que a gente deve ter em mente é que para Comte a história ela é vista como uma grande linha histórica evolutiva. A história está submetida à lei do progresso, está evoluindo gradativamente, não é? Então, a concepção de história de Comte tem a ver com uma grande linha histórica. Então, o primeiro ponto é essa: linearidade, continuismo. Segundo, essa linearidade ela representa gradativamente uma evolução para a direção de um progresso. Então, a história ela tem por finalidade o progresso. Isso tem a ver também com a ideia de darwinismo social subjacente à teoria do Comte, né? Já que, para Comte, à medida que a história vai se desenrolando, vai se desdobrando, os aspectos inferiores das sociedades elas tendem a ser eliminadas em detrimento dos aspectos positivos e superiores. Então, os elementos culturais superiores tendem a se afirmar, enquanto que os elementos inferiores tendem a ser eliminados ao longo da história. O terceiro ponto aí tem a ver com a ideia de que a história ela é teleológica. Telos do grego significa finalidade, certo? Então, desde a antiguidade há essa palavra telos para definir a finalidade última das coisas. O Aristóteles, por exemplo, foi um pensador que utilizou muito essa ideia, né? Então, a ideia de Comte também é uma ideia de história teleológica
na medida em que para Conte a história ela está visando uma finalidade, e a finalidade é o progresso, né? Desse modo, desse modo, o positivismo ele representa uma evolução, um progresso em relação a outros tantos movimentos intelectuais da história, né? O positivismo como expressão do cientificismo, aí é o quarto ponto, representa o, representa a finalidade da história sendo consolidada, sendo realizada. E aí a gente parte para a teoria dos três estados do Comte, que é muito famosa, né? Que é a ideia de que a história, aquela história da qual nós estávamos falando, a história linear, a história evolutiva, rumo ao progresso, ela passa por três estados, né? Que são espécies de três fases da história. Então, a primeira fase é a fase do estado mitológico, segunda fase, estado metafísico, e terceiro, estado positivo. Então, essas figuras que eu coloquei aí, elas representam cada fase. A primeira fase mitológico é aquele período em que o homem utilizava a mitologia para explicar e nortear sua visão de mundo, para explicar as coisas e orientar a si próprio no mundo. Né? Então a gente pode dizer que, pelo menos até o período arcaico da Grécia Antiga, né? O período arcaico da Grécia Antiga, século VI a.C., foi o século em que surgiu a filosofia. Então, antes disso, os seres humanos eles se orientavam através de discursos mitológicos, de narrativas mitológicas, para dar embasamento às suas visões de mundo. Posteriormente, a filosofia ela se efetivou, né, na linearidade histórica. Aí no meio aí nós temos a figura do Sócrates, né? Então o Sócrates ele representa essa fase na qual a filosofia, o discurso racional filosófico, ele passa a orientar as explicações para as coisas e a visão de mundo dos indivíduos. Então, temos ali uma superação, né? A filosofia representa uma superação, na visão de Comte, uma superação em relação à mitologia, né? Que temos aqui na figura de Zeus. E finalmente nós temos o estado positivo aqui, né? Que é o próprio positivismo sendo realizado na história, na linha histórica, né? Que tem a figura do Albert Einstein para representar esse período. Então aqui a ciência ela se materializa na história e representa o grande progresso da civilização, das sociedades e da própria história, né? Então, para Conte, a história chegou na sua finalidade, o seu telos, por isso é uma história teleológica, que é esse período científico altamente positivista, certo? E aí nós temos então o Durkheim, né? Espero que tenha ficado claro para vocês aí a importância do pensamento positivista, a forma com a qual ele contribuiu para a consolidação do pensamento sociológico do século XIX, certo? E, enfim, então, de fato, o cara que conseguiu empregar um método em sua investigação intelectual foi o Emile Durkheim, que é esse senhor que está ali. Então, o Emile Durkheim disse que o objeto da sociologia é aquilo que ele nomeou de fato social. O fato social não só é um objeto da sociologia para Durkheim, como é também a sua principal categoria. Né? A categoria principal do programa sociológico do Durkheim é o fato social. Né? Quer dizer, que a teoria do Durkheim ela gira em torno desse conceito, que é fundamental, né? E ele entendia que é o próprio objeto de estudo sociológico. Bem, o fato social para Durkheim tem três características: coercitividade, ou coerção social, exterioridade e generalidade. O primeiro fato diz respeito à característica de que os fatos sociais eles exercem um poder coercitivo sobre os indivíduos.
né, como as normas, as regras, as leis, as regras culturais, né, que se impõem por tradição. Então, exemplo aí, sanções legais, normas tradicionais, como os costumes, e regras morais. Então, nós temos aqui embaixo, né, uma placa de trânsito, outra placa de trânsito aqui, simbolizando para essa coerção legal, já que essas placas elas estão ligadas à lógica jurídica, né? Ou seja, aquela lógica de que se você não cumprir determinada lei, você será penalizado. Temos as normas tradicionais, e o interessante aqui é notar que o fato social ele não se expressa apenas pela lei, não apenas pela coerção legal, judicial, mas também por questões de tradição, né? Como, por exemplo, se o indivíduo ele não se comporta bem à mesa, ele vai sofrer algum tipo de retaliação, que não precisa ser uma retaliação física, uma violência física. Né? Se o indivíduo não se comporta bem, ele pode ser objeto de desdém, de deboche, enfim. Então, isso também pode ser caracterizado como uma espécie de coerção. O indivíduo ele vai ser levado a evitar aquele comportamento anormal, até porque ele pode sofrer constrangimentos, né, conforme eu disse. Temos a segunda característica do fato social, que diz respeito à sua exterioridade. Quer dizer que os indivíduos eles são constituídos pela cultura na qual fazem parte, e os elementos culturais que circulam naquela sociedade são fundamentais para a constituição do indivíduo. Quer dizer, os elementos sociais se impõem em relação ao indivíduo, quer seja nas formas de regras, de hábitos, de valores, daquela sociedade que o indivíduo faz parte. Temos aí a figura de uma criança escrevendo, né, certamente absorvendo várias regras culturais, regras de linguagem, regras de comportamento, enfim. Então, o indivíduo inserido nesse contexto social, a tendência é a de que ele assimile esses elementos culturais e se constitua, né? O indivíduo internaliza esses elementos e se constitui, né? E por assim dizer, se humaniza gradativamente. E temos aqui o último fator, a última característica fundamental para o entendimento do que é o fato social, que é a generalidade. Isso quer dizer que o fato social ele tem uma natureza coletiva. Ele não é alguma coisa que se expressa meramente na individualidade da pessoa. Não, ele se dirige a um grupo de pessoas, a uma coletividade, ou seja, todos estão submetidos ao fato social, não há quem escape, né? Ele é inescapável. Uma vez que o indivíduo se insere na sociedade, os fatos sociais eles se dirigem ao indivíduo. Muito bem. Então é isso, galera. Até a próxima. Próxima aula a gente continua.